Isso vai começar hoje no Supremo Tribunal Federal, um dos julgamentos mais aguardados dos últimos tempos, que finalmente deve pôr um ponto final sobre a prisão de condenados em segunda instância. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, se houver uma mudança no que vem sendo feito desde 2016, 4.895 réus que tiveram a prisão decretada em segunda instância poderiam ser beneficiados. O caso mais famoso é o do ex-presidente Lula, que continua preso em Curitiba. Ontem, no Supremo Tribunal Federal, teve uma van premiere, uma prévia, um pequeno teaser, um spoiler do que teremos pela frente. Teve bate-boca ali entre os ministros Alexandre de Moraes, o Alexandre estava falando, você vai começar a ouvir agora o áudio, depois o ministro Roberto Barroso intercedeu, e aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, falou na sequência. Ouça aí uma prévia do que vai começar a partir de hoje. Nós ainda não somos o Congresso Nacional, ministro Luiz Roberto. E não seremos, assim como o Congresso Nacional não será... A Constituição impõe o dever de prestar contas, o jeito não presta e não acontece nada. Não será o Supremo Tribunal Federal. A Constituição expressa. Há uma música antiga, não tão antiga, né? Cada um no seu quadrado. Alexandre, essa crença de que dinheiro público é dinheiro de ninguém é que atrasa o país. Não, essa crença de que o Supremo Tribunal Federal pode fazer o que bem entender, desrespeitando a legislação, também atrasa o país. Mas a Constituição diz expressamente que também, o dever de prestar contas atrasa. Não preste e não acontece a Constituição nada. Ninguém aqui nesse tribunal... Ninguém aqui nesse tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, acredita nisso. Então, por isso estou manifestando a minha posição. Sim, eu acho que dinheiro público tem que ter contas prestadas. Sim, mas isso é o que todos nós pensamos. Bom, então, mas não é o que está acontecendo. Vossa Excelência respeite os colegas que estão votando. Perdão, eu sempre respeito os colegas. Eu estou emitindo a minha opinião. Vossa Excelência está sendo deselegante com um colega que é respeitoso com todo mundo. Eu apenas disse que a Constituição impõe o dever de prestação de contas. Então, e, portanto, acho que se é um dever, tem que ter uma consequência. Tá aí, cada um no seu quadrado, teve um pouco de tudo, né? Vocês lembram dessa música? Lógico que eu lembro, cada um no seu quadrado, é. E a discussão não era nem a prisão em segunda instância, era as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, prestação de contas de partidos, ou seja, não tinha nada a ver com a conversa que começa hoje. Bom, o que a gente está acompanhando mais uma vez é o Supremo rachado, dividido praticamente no meio. Então tudo indica que mais uma vez a decisão vai ser por 6-5. De um lado do gramado, você tem a ministra Carmen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e o Alexandre de Moraes, aparentemente, ainda não votou Alexandre, mas ao que tudo indica, a favor da execução da pena de prisão após condenação em segunda instância. E do outro lado, também esses votos já estão definidos, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Toffoli, que mudaram de opinião com relação à última votação. E a dúvida continua sendo o voto da ministra Rosa Weber, né, que já se manifestou até onde ela se portou, que ela deve votar contra a execução da prisão em segunda instância. Então, nesse momento, o que se aposta é que vai sim ter essa mudança. Ontem, 2 ministros falaram antes da sessão, o ministro Barroso e o ministro Fux, que têm posições parecidas, né, de que a condenação em segunda instância deveria ser suficiente para a prisão, e se manifestaram dizendo o quê? Que políticos e corruptos de colarinho branco serão os mais beneficiados com a alteração desse entendimento. Então, neste momento, antes de começar a sessão, há um entendimento de quem acompanha o Supremo Tribunal Federal, nossa Mônica Bergamo e tudo mais, de que vai ter uma virada, de que essa decisão vai ser contra a execução da prisão após condenação em segunda instância. Agora há pouco eu estava lendo aqui detalhes sobre uma pesquisa, um levantamento realizado pela Folha de São Paulo, mostrando que uma em cada 3 decisões judiciais em segunda instância é alterada no STJ, que é a terceira instância. 7% dos casos que vão ao Supremo Tribunal Federal são total ou parcialmente modificados, para ter um panorama aí do que mudaria. Mas aí você tem que contar tempo, né? Você tem que contar aí até que finalmente esse recurso chegue até lá, a pessoa vai estar fora da cadeia. Então, a sessão de hoje é apenas o início, não é a definição. O ministro Toffoli, presidente, já avisou que vai se arrastar até o próximo mês.
Na internet tem gente já fazendo campanha, pedindo para que ministros ali peçam vista e atrasem ainda mais o processo, que já deveria ter tido uma conclusão faz muito tempo. De qualquer forma, pode ser a pipoca, o uísque, se você quiser, para aguentar, porque vai ter dedo no olho, vai ter chute na canela nas próximas sessões da mais alta corte do país, começando hoje, portanto, essa definição em Brasília. Enquanto isso, em Fortaleza, o Corpo de Bombeiros continua as buscas por sobreviventes debaixo dos escombros do edifício Andréa, que desabou na última terça-feira. Claro que a cada minuto que passa, apesar da esperança das famílias, dos amigos, diminuem as chances de que os desaparecidos sejam encontrados com vida. Agora há pouco a gente teve as informações de Fortaleza. Após 40 horas de buscas, até agora 3 mortes foram confirmadas. 7 pessoas continuam desaparecidas, então esse número de mortos pode subir, e outras 7 seguem internadas em estado estável. Ontem a gente trazia informação aqui de que a Prefeitura de Fortaleza informou que não tinha registro do documento do edifício, dizendo que o edifício era irregular. Chegou a dizer que o imóvel era ilegal. Aí, até a gente questionou aqui no ar, como assim, né? A Prefeitura não sabia que foi erguido ali um prédio de 7 andares no meio da cidade. Um prédio fantasma. Um prédio fantasma na Dionísio Torres, perto da Aldeota, bairro nobre de Fortaleza. Não fazia menor sentido essa história, ainda mais porque os moradores que estavam fora do prédio, que sobreviveram, falaram, não, a gente paga IPTU, né? Estamos tudo em dia aqui. Ou seja, não fazia lógica nenhuma. Ontem, em meio a essa bagunça, imagino eu, de papéis, documentos, a Prefeitura de Fortaleza voltou atrás. Disse que encontrou o documento registrado em cartório e ele é de 1982. Então, convenhamos, já faz um tempão que esse documento está ali na Prefeitura, tornando o imóvel absolutamente legal. Então, em 24 horas, a Prefeitura de Fortaleza mudou o discurso. Primeiro disse que não sabia da existência do imóvel, para no dia seguinte dar detalhes da planta, que é um cadastro lá feito há 37 anos. Em 82 já havia informação, por exemplo, que o edifício Andréa tinha 6 andares, que o 7º corresponderia à cobertura, então 7 andares no total. Resumindo, o edifício está completamente irregular na Prefeitura e não é de hoje, faz muito tempo. Só que essa desinformação, num dia falando que o imóvel é ilegal, é irregular, no dia seguinte falando, não, tá tudo certo, e faz tempo, né? Mais de 30 anos, essa história do poder público, né, de organizar ou não, mostra a zona que é, a bagunça que é. Como é que no dia para noite aparece ali o documento que antes não existia? E essa falta de organização é apenas mais um exemplo do que falávamos aqui ontem, do improviso, da falta de organização mesmo, da negligência, do jeitinho, né? E aí dá para estender essa realidade para a obra, que deveria ter sido feita já há muito tempo, para a ineficiência do Departamento de Fiscalização, para a burocracia que não impede desvios, irregularidades, ou mesmo para a corrupção, para o cafezinho, para a cervejinha, que correm soltos ali na hora de dar uma grana para o fiscal. Que, ao que tudo indica, foi exatamente o que aconteceu nesse edifício em Fortaleza, que se repetiu em outras tragédias recentes que acompanhamos no país. Essa triste imagem, chocante, do prédio desabando, vindo abaixo, que em 8 anos se repetiu pelo menos 12 vezes. Em diferentes tragédias pelo país, foram 4 só nesse ano. A gente informava aqui, na Muzema, no Rio de Janeiro, nosso ouvinte falou de João Pessoa, teve outro prédio que desabou parcialmente em Fortaleza, e agora esse outro, ou seja, 4 só nesse ano. Então, essa realidade que a gente está acompanhando nacionalmente deveria ter um debate, né? Como é que transforma as leis que já existem, os procedimentos, em realidade? Porque senão, fica desse jeito que a gente acompanha aí, né? Não tem responsável, não tem ninguém lá que manda. Cadê o mestre de obras? Cadê o engenheiro? Passa pelo fiscal, pelo prefeito, pelo governador. Aí cada um, se assumisse a sua responsabilidade para evitar que isso voltasse a acontecer, a realidade seria completamente diferente. Porque agora, essa mesma burocracia que favorece o jeitinho, o dá um jeito, libera aí, o quebra-galho, serve para postergar, para adiar que responsabilidades sejam cobradas de fato, que pessoas ou órgãos sejam punidos por essa negligência. Um exemplo disso é que em nenhum desses 12 casos recentes houve punição. Nada, nenhum condenado, ninguém preso.
Mas na prática, assim como em tantas outras tragédias que a gente está acompanhando, amanhã o assunto está esquecido. Amanhã ninguém vai nem lembrar. Hoje os jornais já dão um destaque muito menor nas capas. O prefeito, o governador que foram lá no dia da tragédia com seus lindos discursos vão se preocupar com outro assunto. Tem eleição ano que vem. O que é manchete hoje não é mais manchete amanhã. Os únicos que jamais vão esquecer são, de novo, os parentes, os amigos, das pessoas que perderam ali um ente querido, que viram sua vida ser destruída em alguns segundos na queda daquele prédio.